Castelo Interior, Santa Teresa de Jesus, Sextas Moradas, capítulo 6. Há um efeito da oração mencionado no capítulo anterior, através do qual se pode compreender que ela é verdadeira e não uma ilusão. Trata-se de outra mercê que o Senhor concede à alma, para que ela se dedique aos seus louvores. Com essas graças tão grandiosas, a alma fica profundamente desejosa de entregar-se por completo àquele que as concede, vivendo em grande tormento, embora seja um tormento doce. Surge nela um intenso anseio de morrer, acompanhado de lágrimas constantes, pedindo a Deus que a tire deste exílio terreno. Tudo o que ela vê aqui a cansa. Quando se encontra a sós, sente algum alívio, mas logo essa angústia retorna, e uma vez sem ela, já não consegue acostumar-se. Enfim, essa pequena borboleta não encontra um lugar de repouso duradouro. Ao contrário, com a alma tão cheia de amor, qualquer oportunidade que intensifique esse fogo faz com que ela voe. Assim, nesta morada, os arrombamentos são muito frequentes e não há como evitá-los, mesmo em público. E imediatamente surgem perseguições e murmurações, e por mais que ela deseje estar sem temores, não consegue, pois muitas pessoas os incutem nela, especialmente os confessores. Embora, no íntimo de sua alma, pareça ter, por um lado, grande segurança, especialmente quando está a sós com Deus, por outro, ela se sente muito aflita, temendo ser enganada pelo demônio e ofender aquele que tanto ama. As murmurações não lhe causam grande dor, exceto quando o próprio confessor a pressiona, como se ela pudesse fazer mais do que já faz. Tudo o que ela faz é pedir orações a todos e suplicar a sua majestade que a guie por outro caminho, pois lhe dizem que o que ela segue é muito perigoso. No entanto, como ela percebe tanto proveito nesse caminho que não consegue ignorá-lo, e conforme lê, ouve e sabe pelos mandamentos de Deus que é este o caminho que leva ao céu, não consegue desejar outro, mesmo que queira. Ela entrega-se, então, nas mãos de Deus. O fato de não conseguir desejar outro caminho também a aflige, pois parece que não está obedecendo ao confessor. Afinal, para ela, o remédio para não ser enganada está em obedecer e não ofender Nosso Senhor. Ela acredita que não cometeria um pecado venial deliberadamente, ainda que fosse despedaçada. No entanto, aflige-se ao perceber que, sem se dar conta, acaba cometendo muitos pecados involuntários. Dá Deus a essas almas um desejo imensamente grande de não descontentar em nada, por menor que seja, nem de cometer uma imperfeição, se pudessem evitá-la. Por isso, mesmo que não fosse por mais nada, essas almas desejariam fugir das pessoas e sentem grande inveja dos que vivem ou viveram nos desertos. Ao mesmo tempo, gostariam de se colocar no meio do mundo, para ver se conseguem contribuir para que uma alma a mais louve a Deus. Se é mulher, sente-se aflita por estar limitada por sua natureza, pois não pode fazer isso, e inveja profundamente aqueles que têm liberdade para proclamar publicamente quem é esse grande Deus dos exércitos. Ó, pobre borboletinha, presa por tantas correntes que não a deixam voar como gostaria. Tende compaixão dela, meu Deus. Ordenai já que ela possa realizar ao menos algo dos seus desejos para a vossa honra e glória. Não considereis o pouco que ela merece, nem a baixeza de sua natureza. Vós sois poderoso, Senhor, para fazer o grande mar e o Jordão se abrirem e permitirem a passagem dos filhos de Israel. Não tenhais pena dela, pois, auxiliada por vossa fortaleza, ela pode suportar muitos sofrimentos. Está determinada a isso, e os deseja ardentemente. Estendei, Senhor, o vosso poderoso braço, que sua vida não se perca em coisas tão insignificantes. Que a vossa grandeza resplandeça em algo tão frágil e baixo como ela, para que, ao perceber o mundo que nada disso vem dela, vos louvem a vós, custe o que custar. Ela o quer, e daria 1000 vidas se as tivesse, para que uma única alma, por meio dela, vos louvasse um pouco mais. Considera essas vidas muito bem empregadas, e acredita sinceramente que não merece sofrer nenhum pequeno trabalho por vós, muito menos morrer por vós. Não sei a que propósito disse isso, irmãs, nem o porquê, pois nem eu mesma me entendi. Entendamos que estes são os efeitos que permanecem após essas suspensões ou êxtases, sem dúvida alguma, porque não são desejos passageiros, mas algo que permanece na essência da alma. Quando surge uma oportunidade de demonstrá-los, vê-se que não eram fingidos. Por que digo que permanecem na essência? Algumas vezes, a alma se sente frágil, até mesmo nas coisas mais simples, e tão temerosa, que parece não ter coragem para absolutamente nada. Creio que o Senhor a deixa então entregue à sua natureza para um bem muito maior,
pois a alma percebe que, se teve coragem para algo, foi porque Sua Majestade lhe deu, e isso com uma clareza tão grande que ela se sente aniquilada diante de si mesma, adquirindo um conhecimento ainda maior da glória de Deus e de sua grandeza, por ter manifestado sua força em algo tão insignificante. Contudo, o mais comum é que a alma permaneça como dissemos antes. Mas atentem para uma coisa, irmãs, nesses grandes desejos de ver Nosso Senhor. Eles às vezes oprimem tanto, que é necessário não alimentá-los, mas sim tentar distrair-se, se for possível, digo eu. Porque em outras situações que mencionarei mais adiante, não será possível de forma alguma, como vereis. Nos primeiros estágios, algumas vezes é possível, pois a razão ainda está íntegra para se conformar com a vontade de Deus. E pode-se dizer o que dizia São Martinho, e talvez até desviar o pensamento para outra coisa, se esses desejos se intensificarem muito. Porque, por parecer um desejo próprio de pessoas muito avançadas espiritualmente, o demônio poderia se aproveitar para nos fazer pensar que já estamos nesse estágio. E sempre é bom manter certo temor. No entanto, acredito que ele nunca conseguirá dar a paz e a quietude que essa angústia traz à alma, mas sim gerar algum tipo de paixão, semelhante à que sentimos quando, por coisas mundanas, experimentamos alguma aflição. Quem não tiver experiência de uma e outra situação, não conseguirá entender. E pensando que é algo grandioso, poderá alimentar esses desejos o quanto puder, o que acabará prejudicando muito sua saúde, pois essa angústia é contínua, ou ao menos muito frequente. Não sei a que propósito disse isso, irmãs, nem o porquê, pois nem eu mesma me entendi. Entendamos que estes são os efeitos que permanecem após essas suspensões ou êxtases, sem dúvida alguma, porque não são desejos passageiros, mas algo que permanece na essência da alma. Quando surge uma oportunidade de demonstrá-los, vê-se que não eram fingidos. Por que digo que permanecem na essência? Algumas vezes, a alma se sente frágil, até mesmo nas coisas mais simples, e tão temerosa, que parece não ter coragem para absolutamente nada. Creio que o Senhor a deixa então entregue à sua natureza para um bem muito maior, pois a alma percebe que, se teve coragem para algo, foi porque Sua Majestade lhe deu, e isso com uma clareza tão grande que ela se sente aniquilada diante de si mesma, adquirindo um conhecimento ainda maior da glória de Deus e de sua grandeza, por ter manifestado sua força em algo tão insignificante. Contudo, o mais comum é que a alma permaneça como dissemos antes. Mas atentem para uma coisa, irmãs, nesses grandes desejos de ver Nosso Senhor. Eles às vezes oprimem tanto, que é necessário não alimentá-los, mas sim tentar distrair-se, se for possível, digo eu. Porque em outras situações que mencionarei mais adiante, não será possível de forma alguma, como vereis. Nos primeiros estágios, algumas vezes é possível, pois a razão ainda está íntegra para se conformar com a vontade de Deus. E pode-se dizer o que dizia São Martinho, e talvez até desviar o pensamento para outra coisa, se esses desejos se intensificarem muito. Porque, por parecer um desejo próprio de pessoas muito avançadas espiritualmente, o demônio poderia se aproveitar para nos fazer pensar que já estamos nesse estágio. E sempre é bom manter certo temor. No entanto, acredito que ele nunca conseguirá dar a paz e a quietude que essa angústia traz à alma, mas sim gerar algum tipo de paixão, semelhante à que sentimos quando, por coisas mundanas, experimentamos alguma aflição. Quem não tiver experiência de uma e outra situação, não conseguirá entender. E pensando que é algo grandioso, poderá alimentar esses desejos o quanto puder, o que acabará prejudicando muito sua saúde, pois essa angústia é contínua, ou ao menos muito frequente. Adverte também que uma constituição física mais frágil costuma causar essas penas, especialmente em pessoas mais sensíveis, que choram por qualquer coisinha. Muitas vezes elas pensarão que estão chorando por Deus, quando não é bem assim. Pode até acontecer, quando as lágrimas vêm em abundância, digo em certas ocasiões, em que basta ouvirem ou pensarem uma palavra sobre Deus para que não consigam resistir, que algum desequilíbrio físico tenha afetado o coração, contribuindo mais para essas lágrimas do que o amor que sentem por Deus. E parece que nunca irão parar de chorar. Como já aprenderam que as lágrimas são boas, não tentam contê-las e nem gostariam de fazer outra coisa, ajudando a emoção tanto quanto podem. Nisso, o demônio pretende enfraquecê-las de tal forma que, depois, não consigam mais orar ou cumprir a regra. Imagino que estejam se perguntando o que devem fazer, se tudo parece perigoso.
Até mesmo em algo tão bom quanto as lágrimas, parece haver engano. Talvez eu mesma esteja enganada. Pode ser. No entanto, acreditem que não falo sem conhecimento, pois já vi esse engano ocorrer em algumas pessoas, embora não em mim, porque não sou nada sensível. Na verdade, meu coração é tão duro que às vezes isso me causa tristeza. No entanto, quando o fogo dentro é grande, por mais duro que seja o coração, ele se derrete como um alambique. E vocês perceberão quando as lágrimas vêm dessa fonte, pois são muito reconfortantes e trazem paz, não agitação, e raramente fazem mal. O lado positivo desse engano, quando for, é que o dano será ao corpo, digo, se houver humildade, e não à alma. E, mesmo que não haja engano, não será ruim manter essa desconfiança. Não pensemos que tudo está feito só porque choramos muito. Devemos nos dedicar ao trabalho árduo e à aquisição de virtudes, pois isso é o que realmente nos ajudará. As lágrimas devem vir quando Deus as enviar, sem que façamos esforços para provocá-las. Essas lágrimas regarão a terra seca da nossa alma e serão uma grande ajuda para que ela dê frutos, e quanto menos importância dermos a elas, melhor, pois são como água que cai do céu. A água que tiramos com esforço, cavando para encontrá-la, não tem comparação com essa, pois muitas vezes cavaremos até a exaustão e não encontraremos nenhuma poça de água, muito menos uma fonte. Por isso, irmãs, acredito ser melhor nos colocarmos diante do Senhor, contemplando sua misericórdia e grandeza, e nossa própria pequenez, deixando que Ele nos dê o que for mais adequado, seja água ou secura. Ele sabe o que é melhor para nós. Com essa atitude, viveremos em paz e o demônio terá menos oportunidade de nos enganar. Entre essas experiências, às vezes dolorosas e outras vezes prazerosas, o Senhor nos concede, em certas ocasiões, júbilos e uma forma de oração tão profunda que a alma não sabe ao certo o que está acontecendo. Se Deus vos conceder essa graça, louvai-o intensamente e sabei que é algo que pode acontecer. Por isso, deixo aqui registrado. A meu ver, trata-se de uma união profunda das potências da alma, mas o Senhor as deixa livres para desfrutarem desse prazer, assim como os sentidos, embora não compreendam plenamente o que estão experimentando. Parece confuso, mas é assim que as coisas acontecem. É um gozo tão imenso que a alma não deseja mantê-lo só para si, mas sente vontade de compartilhá-lo com todos, para que ajudem a louvar o Senhor, pois todo o seu impulso vai nessa direção. Que festas e demonstrações ela faria se pudesse, para que todos entendessem o seu júbilo. Parece que ela finalmente encontrou a si mesma, e como o pai do filho pródigo, gostaria de convidar a todos e fazer grandes celebrações, por sentir que sua alma está em um estado de segurança, pelo menos naquele momento. E creio que isso é justificado, porque um prazer tão profundo no íntimo da alma, com tanta paz e satisfação, que só incita aos louvores de Deus, certamente não poderia ser obra do demônio. E é realmente notável que, estando com esse grande ímpeto de alegria, alguém consiga se calar e dissimular, o que não é pouco penoso. Foi isso que São Francisco deve ter sentido quando os ladrões o encontraram. Ele andava pelo campo gritando e lhes disse que era o arauto do grande rei. E assim também faziam outros santos, como São Francisco, que se retiravam para os desertos para proclamar os louvores de Deus. Conheci um chamado Frei Pedro de Alcântara, e creio que ele é santo, considerando sua vida, que fazia exatamente isso, e aqueles que o ouviam o tinham por louco. Que boa loucura, irmãs! Seria se Deus nos concedesse essa mesma graça a todas. E quão grande é a bênção que o Senhor vos deu, ao permitir que estejam em um lugar onde, mesmo que Ele vos conceda essa graça, e mostrem esse fervor, isso será para vos ajudar, e não para vos criticarem, como aconteceria se estivesseis no mundo, onde tal comportamento é tão raro que não é de admirar que o critiquem. Tempos desventurados e vida miserável, esta em que vivemos agora. Felizes aquelas que tiveram a sorte de estar fora do mundo. Algumas vezes sinto um júbilo especial, quando, estando todas juntas, vejo as irmãs experimentando uma alegria tão profunda que aquela que mais pode, oferece mais louvores a Nosso Senhor por estar neste mosteiro. Vê-se claramente que esses louvores vêm do fundo da alma. Muitas vezes, irmãs, gostaria que fizéssemos o mesmo, pois quando uma começa, desperta as outras. E em que melhor podeis empregar vossas línguas, quando estáis juntas, do que em louvar a Deus? Temos tantos motivos para lhe dar louvores.
Que Sua Majestade se digne a nos conceder muitas vezes essa oração, pois ela é tão segura e cheia de benefícios. Não podemos adquiri-la por nossos próprios meios, porque é algo muito sobrenatural. Às vezes, ela dura o dia inteiro, e a alma fica como alguém que bebeu em excesso, mas não ao ponto de perder completamente os sentidos. Ou como um melancólico que, embora não tenha perdido completamente a razão, permanece fixo em uma ideia que se lhe alojou na mente e ninguém consegue removê-la. Essas comparações são bastante grosseiras para descrever algo tão precioso, mas minha capacidade de expressão não alcança melhor. É isso. Esse gozo deixa a alma tão esquecida de si mesma e de todas as coisas, que ela não consegue pensar ou falar sobre nada além do que provém dessa alegria, que são os louvores a Deus. Ajudemos todas essa alma, minhas filhas. Para que queremos mais juízo? O que poderia nos dar maior contentamento? E que todas as criaturas nos ajudem a louvar por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.